Terminada a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o território da União Soviética estava arrasado. Cidades inteiras foram destruídas e mais de 20 milhões de pessoas foram mortas, além de haver outros 25 milhões de desabrigados. Joseph Stalin comandou a reconstrução do país. Por meio do planejamento econômico estatal, o governo estabelecia os grandes objetivos para a recuperação socioeconômica do país. A recuperação dos danos causados pela guerra em setores como os de comunicações, de energia, entre outros. Também se comprometeu com a reconstrução das indústrias pesadas, a mecanização da agricultura e a ampliação das áreas de cultivo, a construção de grandes usinas hidrelétricas, a instalação de indústrias de armas modernas e a ampliação da educação pública. Já nos primeiros anos da década de 1950, eram notáveis os resultados dos esforços de reconstrução soviéticos. Ao lado desse imenso esforço de reconstrução econômica do país, ocorreu também um fortalecimento da autoridade de Stalin, que acentuou o controle burocrático e policial em seu governo e assumiu os principais cargos da União Soviética, chefe do Partido Comunista, do Estado e do Exército. Além disso, o governo coordenava uma imensa campanha publicitária destinada à exaltação patriótica e ao culto da personalidade de Stalin. Em enormes cartazes espalhados pelas ruas, ele era representado como o maior gênio da história, o maior cientista do mundo, o amigo e mestre de todos os trabalhadores. Em relação à vitória soviética sobre o nazismo, os verdadeiros vencedores foram aqueles que incansavelmente lutaram, construíram usinas, escavaram canais, abriram estradas, passaram fome. No entanto, os meios de comunicação do país só enalteciam Stalin e glorificavam a vitória do genial estrategista militar. Após 29 anos no poder, Stalin morreu em 5 de março de 1953, vitimado por um derrame cerebral. Teve início, então, o governo de Nikita Khrushchev. No plano interno, Khrushchev condenou a ditadura stalinista e abriu espaço para a liberalização política. Em 1956, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, denunciou os crimes de Stalin, sua rigidez doutrinária e a campanha de culto à sua personalidade. As denúncias de Khrushchev repercutiram mundialmente. Líderes socialistas de todo o planeta ficaram chocados com as denúncias e romperam com o Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No plano internacional, Khrushchev defendeu a necessidade de uma coexistência pacífica entre países socialistas e capitalistas. Em suas palavras, só a paz pode garantir nossas diferenças, pois, no caso de uma guerra nuclear, as cinzas do comunismo e do capitalismo serão totalmente indiferenciáveis. O anti-stalinismo de Khrushchev e sua política de coexistência pacífica provocaram desentendimentos com os dirigentes políticos da China comunista, que se mantinham fiéis às ideias e aos métodos stalinistas. A desestalinização promovida pelo governo de Khrushchev não foi suficiente para romper a rigidez do comunismo autoritário. Até 1985, os principais dirigentes da União Soviética, Brezhnev, Andropov e Chernenko, mantiveram o país submetido ao controle ditatorial do Partido Comunista. Nesse período, somou-se à falta de liberdade o grave problema de estagnação econômica. Enormes dificuldades tomaram conta do país, entre elas o declínio da produção industrial, comercial e agrícola, o aumento do desemprego em trabalhos qualificados, a falta de alimentos nas cidades, a queda na qualidade dos serviços públicos e o crescimento da corrupção administrativa. Em 1985, Mikhail Gorbachev tornou-se um dos principais dirigentes da União Soviética, iniciando um processo de reformas voltadas para a liberalização política, conhecido como Glasnost, e a reestruturação econômica, conhecido como Perestroika. O novo governo soviético tentou administrar a construção de uma política mais livre e de uma economia mais moderna no país. No decorrer das transformações, Gorbachev viu-se no meio de um conflito que acabaria por derrubá-lo. De um lado, havia a reação conservadora dos comunistas autoritários
que se opunham ao avanço democrático. De outro, agiam os ultra-reformistas, ansiosos por rápidas e profundas mudanças. Em agosto de 1991, Gorbachev foi deposto pelos comunistas autoritários. Esse golpe, no entanto, fracassou em grande parte devido à resistência dos reformistas e liberais liderados por Boris Yeltsin, que era presidente da Federação Russa à época. 3 dias depois do golpe, Gorbachev voltou ao governo. O movimento das organizações políticas por autonomia e poder nas repúblicas soviéticas teve prosseguimento, um processo que levou ao desmembramento da União Soviética e à criação da Comunidade dos Estados Independentes, congregando várias repúblicas, como Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Armênia, entre outros. Reconhecendo o fim da União Soviética, Mikhail Gorbachev renunciou ao cargo de presidente em 25 de dezembro de 1991. Depois de 69 anos, a poderosa União Soviética, que teve papel central na história do século XX, desmoronou. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender um pouco como se deu o fim da União Soviética. Só lembrando que esse contexto histórico é muito mais complexo do que o que foi mostrado no vídeo. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.